Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente vai iniciar o nosso estudo dessa semana, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pedindo a Ele a proteção e o amparo, para que possamos, acima de tudo, buscar a inspiração dos benfeitores espirituais. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite de reflexões e de aprendizagem, nós possamos compreender um pouco mais desta proposta que é a mediunidade, que nada mais é que a comunicação entre planos de apresentação diferente, mas da mesma vida, da mesma existência que continua após a morte e se desdobra por toda a imortalidade. E a mediunidade é um instrumento que temos que faz essa correlação entre os dois mundos, entre aqueles que nos antecederam a passagem e nos aguardam no plano espiritual. Abençoe, Senhor, o nosso pequeno grupo de estudo e a todos aqueles que, junto a nós, buscam um novo despertar no campo da mediunidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Abençoe a cada um de nós, dando-nos força, coragem, vitalidade, determinação, saúde, entendimento, para que possamos crescer como espíritas em espírito. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, nós vamos dar sequência, né? Nós estamos no penúltimo capítulo do livro Devassando Invisível. E esse penúltimo capítulo, intitulado As Virtudes do Consolador, vai contar a história, né, que Dona Ivone fez, uma visita ao lar do senhor Antônio Augusto e de Dona Ormezinda Santos, e lá eles estão narrando, né, a passagem da sua filha Betinha. Betinha era uma jovem que desencarnou muito nova, ainda com 14 anos incompletos. E aconteceu um fenômeno muito interessante na casa de Dona Ormezina. Ela contou, né, das suas duas filhas que estavam presentes, uma delas de nome Eunice, que morava até fora da capital de Minas Gerais, morava fora ali, né, de Belo Horizonte, mas que veio cuidar da irmã que estava doente. Perdão pela gripe, gente. Ela veio ficar, né, naqueles 4 meses de muita luta, de muito sofrimento, e ela teve a oportunidade de acompanhar aqueles momentos finais. 3 dias após a passagem de Betinha, Eunice estava dormindo no quarto junto com a sua irmã Zinda. E por volta da madrugada, ela começou a observar uma manifestação visual, como se fosse uma energia, como se fosse algum tipo de nuvem branca que fosse se formando a uma certa altura dentro do quarto, que foi aos poucos tomando a forma de Betinha, com muitas características pessoais. Por exemplo, Betinha tinha um sonho que quando completasse os seus 15 anos de idade, que ela fosse presenteada, né, com um vestido rosa para o seu baile de debutantes, para aquele momento, né, tão especial na vida de uma jovem, um sonho juvenil de uma pessoa, né, coração muito puro ainda, querendo desabrochar para a vida. E na sua materialização, ela apresenta-se com este vestido através da ideoplastia. Eunice, atordoada com aquele momento, com aquela aparição, com aquela percepção, né, 3 dias após a morte da irmã mais nova, tenta despertar Zinda, que estava num sono profundo, né, que dava apenas assim alguns gemidos, alguns
alguns movimentos longos, mas não acordava de jeito nenhum, porque, na verdade, Zinda era um médium de materialização. E o médium de materialização, ele fica num estado de sonambulismo profundo, de inconsciência profunda. Quando nós temos oportunidade de ler, por exemplo, o trabalho de Peixotinho, nós vamos observar que ele nunca pôde presenciar os espíritos que se materializavam através da sua mediunidade. Ali nós tínhamos o espírito de Sheila, de José Grosso, de Palminha, de vários outros trabalhadores, até de Clarencio, né, ministro de Nosso Lar, teve a oportunidade de materializar nos seus trabalhos, mas ele, como médium, nunca pôde assistir, porque ele ficava numa câmara fechada, de qualquer luz, de qualquer presença, para que o fenômeno pudesse ter a amplitude que teve. E estando nesse estado de sono profundo, ele praticamente cedia o ectoplasma que mantinha o seu corpo vivo, que mantinha o plasma vital da sua energia para a materialização desses espíritos. Então, estando nesse estado, ele não pôde, de forma alguma, durante toda a sua vida, presenciar este fenômeno. As pessoas que iam ali assistir é que presenciavam. E uma coisa também que é muito delicada nesse fenômeno é a questão mental, porque qualquer pensamento das pessoas que estão ali contaminam aquela materialização, porque aquilo ali, na verdade, é o espírito que se envolve na energia, naquele ectoplasma, e vai dando a forma que ele tem espírito. Mas os pensamentos, as formas mentais, os desejos das pessoas que estão assistindo aquela sessão, acabam por contaminar aquela energia que depois retorna para o médium. Por isso é um trabalho muito mais delicado, é um trabalho que não é incentivado, principalmente quando nós temos pessoas que não têm uma educação mental compatível com o trabalho, pessoas que, por exemplo, às vezes ficam um tanto quanto curiosas ou que querem algum tipo de interesse pessoal naquele fenômeno, elas não ajudam e acabam atrapalhando muito. Todo trabalho de materialização é um trabalho muito delicado, muito bonito, mas muito delicado. E é preciso que as pessoas que ali estejam tenham plena convicção do que estão fazendo ali. Neste caso específico, como nós estamos estudando um capítulo intitulado As Virtudes do Consolador, mostra que essa materialização de Betinha nada mais foi do que a permissão de Nosso Senhor para que ela pudesse demonstrar para aquela família a sobrevivência da alma aos despojos carnais. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda têm essa. Será que existe? Será que é real? Como que será essa vida? Esta semana nós estávamos lendo o livro Memórias de um Suicida, ou melhor, relendo, né? Com bastante calma, com bastante detalhe, porque é uma obra de uma profundidade muito grande, de uma realidade espiritual muito grande. E a gente observa justamente isso. A maior decepção daquele espírito, né, que o livro gira em torno dele, do romancista português, é ver que depois do suicídio, do tiro que ele deu na própria cabeça, ele continuou a sua existência como se nada tivesse mudado. Ele tinha ficado cego e cego ele continuou, embora tinha percepções do mundo espiritual, o que para a cabeça dele era muito confuso. As dores, a vergonha, a situação toda que ele se colocou, que foi uma situação muito mais difícil do que aquela que ele estava vivendo, continuou na sua realidade. Então, a maior decepção e, ao mesmo tempo, a maior descoberta que ele fez, ele que tinha sido um homem materialista na vida, que não havia dado tempo às reflexões espirituais, é fazer a constatação
que mesmo ele tendo destruído o corpo físico através de um projétil, através de um tiro, a vida continuou para ele da mesma forma. Do mesmo ponto que ele parou, a vida continuou com as mesmas deficiências, com os mesmos problemas que o levaram a dar o tiro na cabeça, a fugir pela porta mais próxima, né, da porta da vergonha, da porta do fracasso, da porta do equívoco. E ele acabou entrando num sofrimento muito maior, porque ele ficou preso, né, a uma turba de espíritos com consciência de culpa, com consciência pesada, do autocídio, da destruição do corpo físico, e vai vendo como que essas sociedades, né, párias da espiritualidade, de espíritos totalmente sofridos, eles levam um grande tempo a se restabelecer, a se equilibrar, até que pudessem novamente aspirar por uma reencarnação redentora. Essa constatação, nem sempre para nós, ela é clara. Talvez para um médium, para um vidente, para alguém que receba mensagens, que esteja em contato direto, ela se desdobra naturalmente. Mas existem aqueles que, por mais que veem, têm aquele espírito de Tomé, né, dentro de si, ainda não acredita totalmente. Tem, aceita a ideia da sobrevivência, mas não retrata ela da forma natural que devíamos fazer, com o nível de conhecimento que temos. Por isso, como foi permitido, como o Betinho era um espírito que aparentemente era um espírito um pouco mais elevado, que teve a permissão da espiritualidade para mostrar-se visível à irmã através da faculdade da outra irmã que é estado profundo ali, né, um sono cataléptico, um sono sonambúlico de inconsciência completa do ectoplasma para uma materialização completa. O quarto todo escuro, o que favorece muito a congregação do ectoplasma, a luz dissipa esse ectoplasma e traz dificuldade para a materialização. Então, na semana passada, nós paramos num ponto aonde, né, a mãe da Betinha, eu sempre esqueço o nome dela aqui, deixa eu voltar aqui, né, Dona Ormezinda, ela comenta justamente a questão da filha, dizendo, mas Zinda está incapaz de despertar. A Eunice está lá, né, acorda, minha irmã, olha o que nós estamos presenciando, e ela está naquele sono profundo. Apenas emite longos gemidos e longos suspiros, pois que é ela a médium de efeitos físicos, que ignora a própria faculdade, porque não professa a fé espírita. Então, independente dela acreditar, né, dela ter a fé espírita ou ser de qualquer outra agremiação religiosa ou seguir qualquer instituição que seja, ela nunca vai deixar de ser médium de materialização. Ela veio com esta particularidade na sua constituição orgânica. Então, ela sempre vai estar em volta de uma série de fenômenos que vão surgir à revelia da sua própria vontade, porque é uma condição orgânica que ela tem, que projeta o próprio ectoplasma para a materialização dos espíritos e para fenômenos de efeitos físicos. E que fornece elementos, né, entre parênteses aí está o ectoplasma, para a garantia da aparição. A manifestação, no entanto, não foi demorada, nem tinha condição de ser, porque nós tínhamos ali um médium do ectoplasma, mas nós não tínhamos uma equipe dando sustentação, uma equipe em oração, era apenas um momento, né, de materialização. A história de Peixotinho nessa área é tão rica, tão bela, que tem uma passagem, por exemplo, que ele estava dormindo, como a Zinda aqui está, e a sua esposa vai despertá-lo. Então, quando ela entra no quarto para despertar, que ela vai acordar ele, materializa-se uma placa, né, um cartaz sobre ele dizendo médium em trabalho.
trabalha por fulano de tal, que sofreu um derrame, e está se fazendo um transplante de células. Então, mesmo dormindo, o espírito compromissado com o bem, como era o caso de Peixotinho, trabalhava espiritualmente doando ectoplasma. E a Quizinda, apesar do desconhecimento, também trabalha, né, dormindo. Eunice, que se atordoara em presença do fato invulgar, a que jamais assistira e que desconhecia, não teve a presença de espírito de rogar à irmãzinha materializada que se detivesse assim ainda por alguns instantes, enquanto despertaria as demais pessoas da família, para que igualmente contemplasse Betinha, ressurgida do silêncio da morte, para todos provar a própria imortalidade. Então, Eunice ficou tão encantada de ver a irmã que não teve aquela presença de espírito de falar: aguarda um momentinho, eu vou chamar, né, a mãe, o pai, os irmãos para ver. Ela fica deslumbrada com aquela visão. E aí pode gerar aquela dúvida. Mas se somente ela viu, como dar crédito? Como a gente confiar, por exemplo, na informação que está partindo dela? Vamos continuar o capítulo para entender. Ainda assim, diz a dona Ormezina, sem termos tido tempo de também a ver como Eunice a viu, conforta-nos saber que nossa filha vive feliz na pátria espiritual, para onde todos regressaremos um dia, atingindo a felicidade de uma perpétua união com os seres amados que nos precederam. Esse é o caráter consolador da doutrina espírita. É saber que não há nenhuma perda, né? Ah, eu perdi meu filho, eu perdi meu pai, eu perdi meu companheiro, minha companheira, meu amigo. Nós não perdemos. Eles apenas viajaram mais cedo, mas nós vamos reencontrá-los. Nós temos que ter isso como convicção, não apenas aceitar a ideia, para que a dor da separação momentânea também seja momentânea. Vai existir a dor, mas eu tenho a plena convicção que esta separação é momentânea. Que dia chegará que todos estaremos unidos no seio de uma grande família, porque esta é a vontade de nosso Pai Celestial. E assim é a realidade da vida, como Dona Ormezina diz, né? Um dia todos regressaremos para esta pátria e viveremos em uma perpétua união com seres amados que nos precederam. É um exemplo muito bonito, partindo de uma alma, de uma mãe que perdeu, entre aspas, a presença da filha. Calara-se Dona Ormezina. E nossa pena não entrará em comentários acerca do importante fato. Lembraremos apenas, uma vez mais, o poder da vontade, a força mental do espírito recém-desencarnado da graciosa Betinha, a qual, desejando antes de morrer um vestido de baile de cor rosa para ser usado na data do seu aniversário natalício, 3 dias após o seu trespasse para a vida espiritual, apresenta-se assim trajada em espírito para melhor se identificar e também com o fito de demonstrar a força da personalidade conservada para além do túmulo. Almas que partem para o mundo espiritual, de acordo até com a outra obra, né, de Dona Ivone, Memórias de um Suicida, elas vão passar por uma antecâmara de adaptação à vida espiritual. Para nós desanimizar o próprio corpo, tirar a animalidade dos instintos, dos imediatismos, dos reflexos condicionados,
para podermos melhorar a adaptação à vida espiritual. Para alguns espíritos, esse instante é muito rápido, porque já estão mais depurados, para outros é muito longo. Betinha, 3 dias após o seu desencarne, já estava em condições de se materializar para a própria família. É um fato raro. Nós temos, por exemplo, e lemos neste mesmo livro, a história do pai de Ivone Pereira, que 3 dias após a morte, ele despertou, já no mundo espiritual, em uma condição quase de lucidez absoluta, sentindo-se bem, sentindo, né, alegre, escutando o canto dos pássaros, lendo um jornal, tomando um café. Mais tarde, né, ele estava sentindo tão bem que ele saiu a caminhar pelo quintal. Ele lembrou que estava doente, que estava acamado. Aí sim veio a realidade. Ele viu a sua mãe, que já havia desencarnada, que veio recolher ele, e então passa-se um filme na cabeça dele. Ele vê que havia apenas 3 dias. Estava lá a sepultura ainda, né, com mostras de pouco tempo que foi mexida, que foi organizada, ainda havia flores sobre a sua simples sepultura. Quem sabe nós também seremos assim. Allan Kardec conta-nos a história de um amigo e participante da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que com ele confabulou uma ideia de quem desencarnasse primeiro entre ele e o codificador, daria testemunho da vida espiritual através de uma comunicação mediúnica. E este amigo veio a desencarnar antes ainda de Kardec. Seu corpo foi velado na Sociedade Parisense. E enquanto o velório se dava num cômodo, numa sessão aberta naquele momento do velório, em cômodo reservado, com poucas pessoas e poucos médiuns, o companheiro desencarnado de trabalho dava o testemunho da vida espiritual, comprovava tudo aquilo. Então, há algumas almas que desencarnam com extrema tranquilidade, já estão totalmente sem a escravidão da matéria. Não sofrem porque estão deixando para trás pessoas, posses, títulos. Pelo contrário, abrem-se a uma nova vida de tal forma que são como pássaros que se abrem uma porta e eles saem buscando o infinito. E fez, falando de Betinha, né, imprimindo na sutis delicadeza do próprio perispírito as formas da indumentária desejada, pois sabemos que o corpo espiritual é impressionável, amoldando-se a todo e qualquer impulso do nosso pensamento, o qual, por isso mesmo, nele poderá imprimir qualquer aparência visível, desde que uma vontade enérgica o acione. Olha aí a chave aí né, de como é que isso funciona. Desde que uma vontade enérgica o acione. Então, se nós desencarnarmos, por exemplo, doentes, torto da coluna, amputados, envelhecidos, se nós desejarmos remoçar a aparência, isso se faz com naturalidade. No caso, por exemplo, do pai de Ivone Pereira, quando ele viu a mãe, ele viu ela com a aparência de quando ela desencarnou, com 25 anos de idade. Ela não estava, né, envelhecida nem nada, ela conservou a jovialidade, porque o perispírito não sofre com o tempo, não tem a decrepitude orgânica. Então, nós podemos aparentar a partir do momento que uma vontade enérgica, uma vontade, né, estimule as células perispirituais a tomarem forma.
Isso se dá de duas formas, através da nossa própria mente, como através da mente de espíritos que venham a dominar-nos mentalmente, por processos de obsessão e de hipnose. O livro Libertação de André Luiz vai mostrar justamente isso. Quando aquelas almas condenadas pelos tribunais do mundo inferior tinham o perispírito modificado por uma indução magnética. Os espíritos de grande poder mental acusavam aquelas almas com consciência de culpa, que iam assimilando aquela proposta e modificando o perispírito em formas de animais. O livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, com o espírito Manuel Flamengo de Miranda, vai contar a história de um espírito que aparentava a figura mitológica do diabo. Mas quando ele é doutrinado no mundo espiritual, e quando os espíritos que estavam doutrinando chamam ele pelo nome que ele tinha na Terra, a mente fragilizada por tantas ações obsessivas começa a reagir e aquela figura mitológica começa a derreter e ele volta à figura de um homem sofrido, de um homem perseguido, de um homem que sofreu muito no eito da escravidão. Então nós observamos o quanto que a nossa mente pode fazer. E se ela faz isso, por exemplo, com o perispírito, se ela consegue mobilizá-lo, porque o perispírito ele é muito mais maleável. Ela também faz com o corpo físico. Uma pessoa que pense constantemente em doença, ela cria doença, ela gera dificuldade. Como aquele que pensa em bem-estar, em saúde, em disposição, também gera recursos. O pensamento, ele tem essa capacidade de, do campo energético que ele emerge até as células perispirituais e as células do corpo físico, transmitir mensagens de bem-estar, de boa vontade, de equilíbrio nas próprias funções celulares, como também de desequilíbrio, de doença, de enfermidade, de dificuldade de alimentação. Nós temos toda uma condição mental ainda não estudada e que deve ser trabalhada a partir do momento que nós entendemos que toda a vida, a nível universal, ela é mental. Tudo aquilo que a gente vai fazer primeiro parte de um pensamento. No plano espiritual, tudo está à mercê do pensamento, porque o fluido cósmico universal, ele obedece a essa energia que gera, cria, forma, dá qualidades, cor, cheiro e movimento. Que nós, mesmo encarnados, também criamos formas, energias que têm uma vitalidade, que têm uma pulsação magnética que atrai energias semelhantes para a nossa própria convivência. Então, por isso que ao pensar demoradamente em alguma coisa, nós estamos criando esta realidade para a nossa vida, através da projeção mental. Vamos lá. Aliás, não ignoramos que o espírito poderá criar e modelar o próprio vestuário, se o desejar, valendo-se de essências, fluidos e matérias especiais do mundo invisível, aos quais, para efeitos da materialização, são conjugados com fluidos do médium. Então, neste caso, ela traz, né, uma aparência e o ectoplasma vai aderindo àquela aparência, absorvendo aquela essência, a cor, os detalhes e até mesmo algum tipo de odor que se queira colocar. Mas no mundo espiritual, tudo se cria através do pensamento. Então, cria-se uma casa, uma praça, uma cidade, através da energia mental. Como no mundo espiritual inferior, as consciências de culpa que se agrupam porque estão magneticamente ligadas pela mesma frequência, pela mesma pulsação, elas acabam criando antros, situações, ruínas, cavernas, regiões tenebrosas, justamente porque consciência de culpa gerando, projetando o próprio mundo íntimo. Também estudamos nesse livro
a história daqueles espíritos que haviam sido assassinos, que haviam sido criaturas que perseguiram e que criaram para eles uma realidade de um cômodo que tinha um cemitério à frente e uma cerca do outro lado, onde eles não conseguiam sair, porque para sair eles tinham que passar pelo cemitério, e quando eles passavam por ali, emergia daquilo ali a própria consciência de culpa, partes de corpos humanos, aos quais teriam sido suas vítimas. Não conseguiam se alimentar, apesar de ter lá junto com eles um espírito em condição quase que de renúncia para poder tentar alimentá-los de alguma forma, né? E ali cozinhava alguma coisa para eles, mas quando eles iam comer, eles enxergavam apenas os seus próprios delitos. É a mente projetando em cima de outras construções, também de origem mental. Então, a mente, quanto mais equilibrada, quanto mais desenvolvida, quanto mais ela tiver ciência disso tudo, mais domínio ela passa a ter e mais ela vai criar realidades. Quando nós estamos, por exemplo, fazendo um estudo, quando nós estamos lendo um livro, assistindo um programa, lendo alguma coisa que seja, né, de mensagem e tal, nós estamos criando reflexos mentais que estão ativando essa energia e formando imagens e construções nem sempre produtivas. Na manhã seguinte, continuando a história, acrescentara a narradora: Eunice, que é hábil desenhista, lembra que estamos numa família de grandes artistas, né? De pintores, de desenhistas, de um que era um tenor, né? Um músico. Ela, que é hábil desenhista e inspirada pintora, traça a lápis o retrato da irmãzinha que a visitara em espírito, reproduzindo o magnífico vestido de além-túmulo, sem omitir um único detalhe, pois a aparição muito nítida e caprichosa se decalcara poderosamente em sua retina mental, permitindo a reprodução integral do que lhe fora presenciado. Aí a gente entende também por quê, né? Quando ela chegou lá e tinha esse retrato pintado com o vestido de baile, da onde saiu aquilo? Da aparição que se deu na noite, né, do terceiro dia após o decesso de Betinha. E nós arremataremos, opinião da Dona Ivone. Exatamente como agiu o pintor alemão Albert Dürer, ao desejar passar para a tela as imagens dos quatro evangelistas, após vê-las materializadas no ar da janela de sua água furtada é aquelas varandinhas pequenas, né, que contornavam algumas portas e janelas das construções europeias. E como os médiuns literários que, obtendo do espaço durante transportes mediúnicos ou transes felizes pela ação de seus guias espirituais, a narrativa encenada de grandes dramas da vida humana os transcrevem em romances e belas historietas instrutivas sob a assistência dos mesmos guias para a edificação dos leitores. Espera a jovem pintora transportar o pequeno desenho para um quadro a óleo, sobre o qual imprimirá as cores que lhe foram apresentadas durante a visão, quadro que ficará como testemunho valioso de mais um lindo e comovente fenômeno que o Consolador prometido por Jesus é pródigo em conceder aos homens. Talvez a gente não tenha porque o nosso estado mental esteja focado ainda na reclamação, na falta de compreensão. Essa família sentia falta da filha, sim, mas compreendia, acima de tudo, que ela estava bem amparada, que ela estava seguindo os desígnios de Deus, porque não lhe faltou um só cuidado, uma só atenção, uma só ajuda, e infelizmente ela partiu. Mas eles compreendiam, não se revoltavam, sentiam saudade, sentiam a falta da filha, mas foram presenteados com essa materialização. E ela cita aqui, né, esse pintor alemão, Alberto Dürer, ele tem uma pintura dos quatro evangelistas, que talvez seja a mais real.
porque a sua história, na sua biografia, conta que ele queria pintar esses 4 evangelistas, mas ele não tinha uma inspiração. Como seria eles? Como seria, por exemplo, né, a personalidade de João, de Marcos, a personalidade de Mateus, de Lucas? E ele ficou pedindo a espiritualidade, né? Falei assim, poxa, que eu tivesse uma inspiração. Então ele tem da janela lá, né, da sua casa, a figura dos 4 evangelistas como se eles estivessem materializados no ar. E ele observando, né, o artista com aquela capacidade de reter aquela imagem, ele conseguiu retratar, pintar aquela aparição que pode ser, talvez, né, aí a gente não pode afirmar com certeza absoluta, mas aquilo que nós tenhamos mais próximos da forma que foram essas 4 almas, né, destacadas, que deixaram para nós aquilo que nós temos por evangelho, que foi até um tempo atrás dado como sagrados, né? Hoje em dia nós temos outras propostas, outras escrituras encontradas que não atestam, né, não contradizem, não são de forma nenhuma aceita, porque talvez não tragam a imagem do Cristo religioso, e sim, né, do Cristo humano, do Cristo homem, mas são propostas. O mais importante é que nós temos a virtude do Consolador e muito bem tratada por esses 4 evangelistas. Passaram-se 2 anos, durante os quais não tivemos contato com a família Santos. Em abril de 1959, no entanto, visitando novamente a formosa capital de Minas Gerais, voltamos a visitar também os pais de Betinha. Durante o desenrolar da palestra, informaram-nos de que, segundo um comunicado mediúnico obtido, a menina vivera uma existência carnal na Índia, em época não mencionada, onde se devotara a certa missão, cujo caráter não fora revelado. Lembremos que Dona Ivone, quando chegou na casa, ela não viu um sobrado português. Ela viu uma casa, né, muito parecida com as construções da Índia. As portas, né, cheias de joias, com arquitetura hindu. E ela que também teve as suas raízes nessas civilizações mais avançadas da época, né, sentiu aquela percepção e não comentou com ninguém. Ela guardou aquilo ali com ela. E agora, 2 anos depois, ela voltando a visitar, ela tem a informação que, através de uma comunicação mediúnica, que com certeza é uma comunicação autêntica, visto o caráter da informação que bate com a percepção que ela teve quando entrou pela primeira vez naquela casa, que Betinha tinha as suas raízes também nessa civilização, nesta crença, né? Nesta movimentação de almas que nós tivemos, por exemplo, como Gandhi e como outros que trabalham pela purificação espiritual, pelo trabalho do crescimento da humanidade. Confessamos que não demos grande atenção à informação. Tanto são os noticiários dessa ordem que nos chegam ao conhecimento, que por via mediúnica ou através de relatos alheios, que na maioria das vezes nos desinteressamos deles. Opinião dela. Esqueceremos, aliás, no espaço de 2 longos anos, durante os quais tantas peripécias se sucederam conosco, e em que ficamos sem notícias da família Santos, que nossas faculdades de percepção psíquica haviam registrado em sua residência um ambiente etérico em estilo clássico hindu. Então, mesmo uma alma reencarnada,
ela traz do seu passado, principalmente daquilo que foi mais marcante, uma realidade que fica plasmada num espaço virtual ou etérico, aqui como ela chama. E um médium de alta sensibilidade, de alta capacidade de percepção, pode captar, mesmo que as pessoas que morem naquele ambiente passem ali décadas sem perceberem nada. Não obstante, à noite, depois dessa visita, e após termos adormecido, fomos despertada por uma graciosa menina em uniforme escolar, muito viva e prestimosa, ao qual se apresentou voluntariamente, dizendo: então, depois dessa visita, após ter adormecido, ela é despertada por um espírito, por uma menina. Não é despertada em corpo físico. É como se retirassem ela do corpo em desdobramento espiritual. E aquela menina diz: eu sou Betinha. Venha, quero mostrar-lhe uma coisa. Estou informada que a senhora é protegida de uma falange espiritual de iniciados da Índia. E eu também sou. E sei que apreciará o que eu tenho para lhe mostrar. Nos primeiros momentos, supusemos tratar-se de uma das meninas da casa, onde nos hospedávamos, as quais usavam uniformes idênticos. A realidade mediúnica que Ivone vivia era tão grande que tinha hora que ela já não sabia se estava falando com os desencarnados ou com os encarnados. Ela não tinha esse estado de letargia do sono. Ela desdobrava em corpo espiritual extremamente lúcida, o que dá, às vezes, a dificuldade de saber se está num sonho ou se está no mundo material, como Chico Xavier, em algumas situações, também viveu. Mas encontrando-se presente o nosso mentor espiritual Charles, que também é iniciado em Du, depressa compreendemos que realmente se passava. Então, ela só se deu conta que ela estava desdobrada do corpo físico quando ela viu o mentor espiritual junto dela. Mergulhou-nos o nobre amigo em transe letárgico e perdemos a noção de nós mesma, durante um período de tempo que tanto poderia ser de minutos como de séculos. Pois quando nessa inconsciência, nesse lapso singular, intraduzível, o espírito do médium é absolutamente incapaz de medir o tempo. Isso é uma questão muito delicada, né, que talvez a gente tenha a oportunidade de passar ela na nossa próxima obra em estudo, o Mecanismo da Mediunidade, porque nós, quando dormimos, nós saímos do espaço-tempo, né? O sonho, ele se dá num espaço onde você não mede o tempo. Então, você não sabe se aquilo que você sonhou durou 15 minutos, meia hora, um dia. É algo assim totalmente surreal, às vezes, quando nós estamos despertos. Mas quando estamos sonhando, nós não temos preocupação com o tempo. E assim também se dá na vida espiritual. Ficar no mundo espiritual inferior, igual alguns espíritos ficam por séculos, e nem sequer se dão conta que passou todo esse tempo, porque eles não têm mais esta noção de hora, de momento, de minutos, aos quais nós estamos quase que condicionados pela vida social. Nem mesmo tem noção da longevidade ou da brevidade. Nem sempre, né, não tem noção de quanto tempo durou aquele trânsito, se viajou para longa distância ou não. Ao recobrar a consciência, continua ela dizendo, já desprendida das prisões carnais, vimos-nos de mãos dadas com a gentil visitante espiritual, ao qual correndo nos arrastava travessamente na sua carreira as risadas muito contente. Então, vamos corrigir aqui uma informação. Na verdade, o espírito a chamou em e despertou ela em corpo físico. E na sua vidência, ela pensou ser alguma criança encarnada, o que na verdade era um espírito.
E quando ela viu a presença do benfeitor, este a colocou em transe letárgico, e quando então ela saiu do corpo físico, ela já se viu de mão dada com essa criança, que travessamente corria com ela, dando risadas. Levou-nos até a casa paterna, justamente a mesma onde dera sua libertação para as claridades do mundo espiritual. Então, ela retornou à casa de Dona Ormesina, justamente porque ela queria mostrar a ela alguma realidade. Mas entrando no domicílio, já por nós conhecido, absolutamente não mais encontramos a residência moderna e confortável, visitada antes como um lar, como um solar, perdão, visitada antes, mas como um solar hindu majestoso, qual visão de 1001 noites, com arcadas e portas douradas, rendilhadas, magníficas colunas, pedestais e capitais muito artísticos, tudo atestando expressões de beleza invulgar em matéria de arquitetura. Então, quando Betinha leva ela à casa paterna, ela enxerga novamente aquela percepção que ela teve quando entrou lá pela primeira vez, que era esta jovenzinha de 14 anos incompleto que conseguia plasmar essa realidade no mundo espiritual e ela teve a oportunidade de perceber. Todavia, não se tratava de uma residência particular ou propriamente edificação de além-túmulo, mas de ideoplastia, configurando uma casa de benefícios para crianças e gestantes, espécie de maquete espiritual construída por Betinha, em proporções normais, no intuito de forçar sugestões aos seus entes amados para converter em realidade na Terra. Olha só como é que a coisa vai ficando cada vez mais profunda. Estando ela na casa, havia ali uma construção mental de Betinha, que é o que ela viu, a arquitetura hindu. Mas havia um trabalho naquela casa, que era uma casa para gestantes e para crianças. Era uma maquete espiritual em tamanho real, que aquela menina plasmava no intuito de sugerir aos entes queridos que trouxessem para o mundo material esta obra. Dormitórios, refeitório, gabinetes cirúrgicos, vagidos de crianças recém-nascidas, médicos e enfermeiras em azáfamas incansáveis, indicaram tratar de um hospital ou maternidade, segundo o que nos permitia contemplar. Betinha, porém, agora, em atitude grave, séria, explicou: isto que aqui está é o meu mais caro sonho na espiritualidade. O meu programa do momento, porque minha mais grata recordação do passado vivido sobre a Terra, faz muitos anos, foi essa missão que realizei na Índia, na época difícil e angustiosa missão, onde existi no seio da aristocracia sem poder jamais esquecer. Na Índia, o sofrimento da mulher pobre e miserável, como da criança, era o que de mais intenso se poderia imaginar, mais doloroso e cruel do que em outra parte. Eu sofria contemplando tantas desgraças ao redor de mim, enquanto gozos e venturas me cercavam. Então, intentando aplacar as ânsias do coração e os rebates da consciência que me incitavam uma ação benéfica a favor daqueles infelizes, transformei a minha própria residência, na época, em hospital e asilo para crianças enfermas, ao mesmo tempo que socorria as gestantes, amparando-as quanto possível. Prendi-me à ideia através do tempo, de tal sorte que agora não descansarei, enquanto não conseguir daqueles que me amam na terra uma casa como esta,
a qual fluidicamente já existe nas vibrações ambientes do próprio domicílio que habitei em minha última etapa terrestre. Criei-a eu mesmo através de minhas energias mentais, a fim de transmitir sugestões aos meus pais e irmãos, recordando a realização anterior da minha amada Índia, auxiliada por queridos tutores da espiritualidade, que quase todos foram ilustres figuras da antiga Índia. Olha que bonito essa mensagem, né? Aquela alma que partiu ali com 14 anos incompletos, na verdade, já era um espírito operoso, que havia deixado um grande trabalho. E nesse grande trabalho que ela deixou, ela queria agora recomeçá-lo. Então, ela plasmou essa realidade na casa dos pais, para que, quem sabe, eles pudessem se inspirar, né, através dessa criação e fazer, colocar em prática aquilo que era o seu grande sonho. Fostes, portanto, hindu também, minha querida menina, nesta passada existência que te referes, indagávamos comovida, percebendo-a empolgada e séria. Oh, não, respondeu vivamente. Fui europeia e não hindu, de nascimento, mas de coração. Vivi na Índia como membro de uma família de missionários estrangeiros. Amei aquela pátria onde cresci e me criei. Adotei-a pelo coração, porque lá me consorciei no seio da aristocracia. E lá me deixei ficar para sempre voluntariamente entre minhas pobres crianças e labores e lutas daí consequentes. Isso faz nos lembrar, por exemplo, a própria história de Divaldo, né? Quando ele andando de trem, passando por uma região, ele viu um senhor de mais ou menos uns 60 anos de idade, cercado de crianças, uma construção muito grande, e quando ele observou, era ele mesmo mais velho. E a consciência disse: é isso que você fará da sua vida. Então a obra já estava pronta no mundo espiritual. Bastava apenas que os recursos do mundo material se fizessem através da boa vontade, disciplina, trabalho, seriedade, para que ela pudesse então vir a materializar. Conta-me então, disse Dona Ivone, a tua história na Índia, que deverá ser interessante e original, para que transmita aos amantes das obras mediúnicas. Hoje não poderia, diz a menina, talvez mais tarde, quem sabe, se nossos mestres permitirem. No momento, apenas lhe peço que transmita aos meus a ideia que exponho, pois o meu maior anelo, por agora, é o de contemplar um dia meus pais e irmãos à frente desse trabalho em torno da mulher gestante, desamparada e do recém-nascido sem recurso sobre a terra, enquanto eu e mais alguém do espaço dirigiremos a obra espiritualmente. Então, nós vamos parar aqui, né? Hoje, na semana que vem, a gente vai saber o desdobramento dessa história. Se ela conversa com os pais, se os pais vão comprar essa ideia, né? De renunciar, às vezes, seus planos para uma vida de beneficência àqueles que são mais carentes. Realmente, talvez a gente ainda não esteja preparado para esses tipos de renúncia, de doação. Mas é uma vida muito bonita de Betinho. E não é à toa que ela está naquela família, naquele grupo. Ali ela está realmente tentando buscá-los para o despertar espiritual, como o Espírito Araci também fez, a família de Peixotinho, e como nós. Temos sempre aqueles que estão aguardando o nosso despertamento para crescermos e trabalharmos em benefício do próximo e de nós mesmos. Então vamos agradecer a Deus a reflexão dessa noite, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê paz, para que Ele nos dê tranquilidade,
para que Ele abençoe o nosso planeta, ainda doente, o nosso país em convulsões de ideologias, a população que sofre, a carência de produtos, o efeito dos preços que não param de subir, a dificuldade, a fome. Que nós, Senhor, possamos estar atentos aos mais invisíveis da sociedade, que às vezes estão pedindo socorro do nosso lado. E nós estamos distraídos e não percebemos. Abençoe essas almas sofridas, Senhor. Abençoe os nossos companheiros que estão no lar cristão Paulo de Tarso. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente e eles possam, acima de tudo, nesta noite, no seu desdobramento natural, reencontrar com as almas queridas que antecederam a passagem e ver que, por mais angustiosa que seja a vida, a encarnação, há um fundo consolador na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Consolador prometido que a doutrina espírita traz à tona. Que possamos nos apegar a Ele, na sinceridade das almas que querem vencer a si mesmo e ao mundo inferior, aos quais ainda estão ligadas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos que puderem assistir esse estudo, né? Nós não pudemos fazer ao vivo, mas semana que vem estaremos aí dando sequência nesse estudo. Boa noite a todos. Tenhamos uma ótima semana. Que Deus nos abençoe.